andando em santidade. Amém? Então eu vou ler um versículo sozinho e te convido a ler o versículo seguinte comigo, de forma que juntos vamos ler alternadamente até o versículo 24. Diz o texto: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. Leia bem forte. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Vamos ler bem forte novamente o versículo 20. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Bem forte. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, maravilhoso, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui nesse local preparado, juntos reunidos, ó Deus, para louvá-lo e adorá-lo. Esse culto é para o Senhor, e nesse momento nós passamos para a fase mais importante, que é o estudo da Tua Palavra, da Tua verdade que liberta, da Tua verdade que salva, da Tua verdade que transforma. E pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza com integridade, com sabedoria, com temor, de tal forma que saímos daqui renovados, capacitados e fortalecidos, com salvação, com cura e libertação. E nós repreendemos toda ação maligna contra a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Andando em santidade. Semana passada, ou melhor, na oportunidade passada, 15 dias atrás, nós começamos esse capítulo 4 em sequência, e nós falamos sobre andar em unidade. Diga comigo, unidade. Unidade. Paulo ensina aqui nessa carta e em outras passagens que o corpo de Cristo é formado por membros. Cristo é o cabeça e nós fazemos parte desse corpo, e nós precisamos andar em unidade. É interessante porque a palavra traduzida por membro, nessa oportunidade e nas demais na Bíblia, sempre se refere ao membro de algo vivo, seja um corpo, seja a igreja, seja mesmo de animais. Nunca se refere ao membro de uma organização, nunca se refere ao membro de uma instituição. E o que isso nos fala? Ora, veja bem, eu posso fazer parte e ser membro de uma instituição com outras pessoas que também fazem parte dessa instituição, e eu não necessariamente preciso estar em unidade com essa pessoa. Mas quando eu entendo que o corpo de Cristo é um corpo, essa unidade ela é necessária por sobrevivência. Essa unidade ela é característica. Não tem como a falsidade, a desunião, a intriga permanecer nesse contexto. Veja bem, você imagine que o olho veja uma cobra vindo, uma serpente vindo, e o olho então mente para o pé, dizendo não, é uma minhoca. Tem lógica isso? Sim ou não? Porque se o pé for picado, o corpo todo padecerá, inclusive o olho. Sim ou não? Não tem como o ouvido ouvir o alarme de incêndio e dizer para a mente, não, é uma música que está tocando. Da mesma forma, nós em unidade, como corpo de Cristo, nós precisamos andar dessa forma, com integridade. Isso foi falado na outra oportunidade. E hoje, dentro desse contexto de unidade, vamos falar um pouco de santidade. Paulo exorta, encoraja a igreja dos Efésios e a nós hoje, os cristãos, a entendermos que a velha vida passou e nós precisamos viver a nova vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo Jesus é uma nova pessoa.
As coisas velhas passaram, diga comigo, passaram, ficaram para trás. O problema é que infelizmente muitos ainda carregam, vivem da mesma forma, com os mesmos pensamentos, as mesmas maneiras. Paulo vai dizer aqui, a partir do 17, portanto, ou seja, pelo fato de sermos corpo de Cristo, de estarmos em unidade, ele diz aqui, em nome do Senhor, eu digo, olha só, e insisto no seguinte: não vivam mais como os incrédulos, como aqueles que não creem em Cristo. Não vivam mais como aqueles que não entregaram a vida ao Senhor Jesus. Isso é tão sério, parece óbvio, né? Mas é tão sério que Paulo ele diz, em nome do Senhor, eu insisto. Ora, amados, Paulo não iria gastar tinta e pergaminho com algo que não fosse importante, necessário. Ele não insistiria com algo que não fosse importante e necessário. Porque nós, se não vigiarmos, nós voltaremos às velhas práticas. E como Pedro escreve, citando Provérbios, é triste ver a pessoa que volta às velhas práticas, que é como um cachorro que come o próprio vômito. Você já viu essa cena? O cachorro ele vomita, ele come o vômito. Quem já viu essa cena? Agradável. Quando você vê, né, gostoso de ver, dá até fome na hora, né? Então é assim que Deus nos vê quando nós voltamos às velhas práticas. Esse é o provérbio que nos mostra um pouquinho do asco que é voltar às velhas práticas. Tem um meme que diz assim: vamos esquecer os erros do passado e vamos focar nos erros do futuro, né? É mais ou menos isso. Se for para errar, que sejam novos erros. Nada do velho homem, nada da velha vida. Você pode dizer amém? Ele diz assim, ó, pois os pensamentos deles, ou seja, os pensamentos dessas pessoas que não creem, não têm valor, são vãos, são vaidade. Literalmente a palavra aqui é vaidade. E a palavra vaidade, ela significa, entre outras coisas, algo que não tem valor. Os pensamentos das pessoas que não creem em Cristo são vaidade. É o egoísmo, é o ciúme, é a inveja, é a cobiça, coisas que passam, conforme o autor do Eclesiastes nos diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quando nós não temos Cristo Jesus, e aqui nós temos que ter esse olhar, não é um olhar acusador, está vendo lá, o que não crê em Cristo, ele pensa assim, não é isso que Paulo está escrevendo aqui, porque ele vai lembrar os Efésios, assim como nós precisamos lembrar que assim também nós pensávamos, assim também nós éramos, com pensamentos sem valor, correndo atrás do vento, conforme a expressão de Eclesiastes. Quantos de nós passamos e percebemos que trabalhamos, fazemos, sonhamos, corremos, esforçamos, para perceber depois que estávamos correndo atrás do vento, não recebemos nada de valor, nada eterno, nada que realmente trouxesse satisfação à nossa alma. Ele diz, esses pensamentos são vaidade, não tem valor. E a mente deles, ou seja, a mente de alguém que não tem Cristo Jesus, está na escuridão. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Não se trata de uma religião, se trata da luz do mundo. Quem não anda em Cristo Jesus tropeça, cai, se perde. O mesmo Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo, olha, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que não vejam a glória do Senhor, para que não reconheçam a Jesus. Daí que o Espírito Santo então nos ilumina, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque outrora nós andávamos tateando como cegos na escuridão, com pensamentos de vaidade, sem valor, sem luz. Eles não têm, olha só, não têm parte na vida que Deus dá, ou seja, não fazem parte da família de Deus. Eu digo isso praticamente toda vez que tenho oportunidade, conforme está em João capítulo 1 versículo 12, aquele homem, aquela mulher que crê, que entrega a vida ao Senhor Jesus, recebe, a Bíblia diz, o poder de ser feito filho de Deus. Diga comigo, filho de Deus. Quem não crê em Cristo Jesus não recebe a autoridade, o poder de ser feito, esse é o texto, ser transformado em filho de Deus. Por isso que quando Jesus é enviado ao mundo, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E a partir de Cristo,
somos adotados como filhos de Deus, conforme diz Gálatas capítulo 4 e Romanos capítulo 4. Mas aqueles pagãos, aqueles que não creem em Cristo, não têm parte na vida de Deus, porque não são filhos de Deus, não receberam esse poder, essa autoridade. Ou seja, começa a fazer sentido, porque muitos dizem assim: todos são filhos de Deus. Fulano, eu também sou filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Ser filho de Deus é um privilégio, é uma autoridade, é um poder, é um direito concedido àquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e começa então a fazer parte da vida que Deus dá. Mas estes, que Paulo está dizendo, não vivam mais como. É interessante, né? Que ele diz, não vivam mais, quer dizer que eles viviam antes, sim ou não? Sim ou não? E nós temos que ter essa humildade, para não nos tornarmos farisaicos, hipócritas, como apontando o dedo, como se nós não tivéssemos vivido da mesma forma, ou como se nós, se não vigiarmos, voltaremos a viver da mesma forma. Porque é isso que os fariseus fazem, os hipócritas, os religiosos. Está vendo lá o que não crê? Olha lá o incrédulo, olha lá o pagão, olha lá o incircunciso. E aí vai a nomenclatura que estiver na moda. Como se nós fôssemos melhor, como se não fosse unicamente pela graça e misericórdia de Deus que nos alcançou, que nós hoje temos vida em Deus, temos luz do Senhor, nós temos a compreensão e nossos pensamentos não são mais conduzidos por coisas vazias. Você pode dizer amém? Precisamos ter essa humildade, porque senão seremos como aquela parábola que Jesus conta de dois que subiram ao templo para orar. Um homem religioso, conhecedor dos mandamentos e praticante dos mesmos, e outro chamado de republicano, ou seja, alguém que vivia num contexto de corrupção, trabalhava para o Império Romano, explorando os seus próprios irmãos. E os dois sobem para orar, e aquele religioso começa a orar: Senhor, Rei da Glória, maravilhoso Deus, né? Baruch Rabá, Bishem Adonai, né? Grandioso nome, Hashem, e por aí vai. Glória a Deus, porque eu não sou como esse publicano que está do meu lado aqui, eu não sou como ele, porque eu devolvo o dízimo, porque eu nunca matei, nunca roubei, eu guardo os mandamentos desde a juventude. Glória a Deus, aleluia. Enquanto a Bíblia diz que aquele republicano foi orar, por algum motivo ele foi orar, por algum motivo ele foi numa situação ali que estava fora da zona de conforto dele, por algum motivo ele foi num local que ele não era bem recebido, por algum motivo ele estava numa situação desconfortável, com desejo de buscar a verdade, buscar a Deus. Ele não estava ali passeando. Um republicano não era bem visto orando no templo, não era bem acolhido, ninguém falava: a paz do Senhor seja bem-vinda em nome de Jesus para ele, ou em nome de Adonai, como era o contexto. Não, as pessoas olhavam torto, com animosidade, mas ele estava ali orando, buscando de alguma forma, alguma coisa aconteceu. Ele falava: Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de mim, e batia no peito, porque sou pecador, não sou digno. E ele nem sequer olhava para cima. E Jesus, contando essa história, diz: olha, o publicano voltou para casa justificado pelo Senhor, enquanto o religioso voltou para casa com a sua justiça própria, ou seja, voltou da mesma forma e sem perceber que Deus não estava operando na vida dele. Então, quando Paulo descreve essa situação, nós precisamos ler com temor. Diga comigo, com temor, porque nós não estamos livres disso aqui se nós não vigiarmos. A Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, tome cuidado para que não, amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: não seja religiosão, amém? Não seja crentão. De crentão estamos por aqui. E ele vai dizer aqui, olha só, no versículo 19, descrevendo o que nós vemos hoje todo dia aí, nas redes sociais, na TV, no dia a dia, na rua, no trabalho. Eles perderam toda a vergonha. E é isso, perderam a vergonha, simples assim. Perderam toda a vergonha, se entregaram totalmente aos vícios, sejam vícios em drogas, sejam vícios em pornografia, seja vício em jogos, seja vício em apostas, seja vício eles se entregaram, perderam vergonha, perderam a noção, não tem nenhum controle, fazem todo tipo de coisa indecente. As pessoas sem Deus, amados, são descontroladas, com os seus ataques de ira, seus ataques de inveja, com a glutonaria, com a ansiedade. Não tem controle, porque o Espírito Santo não opera, não cuida, não orienta. Inclusive, se você tem vivido sem controle em alguma área da sua vida, isso é um sinal muito grave.
Porque nós vivemos sem controle quando Deus não está operando em alguma área da nossa vida. Amém? Porque quem vive sem controle, tanto é que a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 5 que um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Domínio próprio. Não somos perfeitos, mas precisamos ter controle. Entregar a nossa vida para que o Senhor nos controle, nos domine, nos oriente, com a sua sabedoria e graça. Mas essa descrição que Paulo traz aqui é para lembrá-los de onde eles estavam. E agora ele vai lembrar o seguinte, olha que interessante: mas, versículo 20, não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Existe uma maneira de viver como cristão, existe uma maneira de viver como discípulo de Cristo, conforme a palavra ensina, conforme as escrituras ensinam. Existe uma maneira, a gente não pode viver de qualquer maneira, a nosso bel prazer, conforme nós achamos, nós pensamos, e está tudo bem. Esse livro aqui, para alguns muito extenso, que não é um livro curto, ele traz mandamentos, ordenanças, estatutos, leis, orientações para como devemos viver. E Paulo está lembrando isso: não foi dessa forma que vocês aprenderam de Cristo Jesus. E o grande problema hoje na igreja muitas vezes é que as pessoas não aprendem como viver. Ouvem palavras agradáveis, ouvem palavras de motivação, palavras que jogam para cima. O problema é que joga para cima e ninguém segura quando cai, né? Esse é o grande problema. Joga, que legal, gostoso, aí pá, cai no chão. Porque é fácil jogar para cima, agora segurar é difícil. Palavras de motivação, né? Você é o ponto fraco de Deus, você está no centro do coração de Deus, você é o queridinho, fofinho, maravilhoso de Jesus, Ele te ama, mas não ensina a maneira certa de viver, não ensina, não orienta como nós devemos viver, abandonando velhas práticas, abandonando o pecado, abandonando os mimimi, as invejinhas, as intriguinhas, os pecados da língua. Não foi essa maneira. O Senhor tem uma maneira para nós vivermos, e nós precisamos aprender. Diga comigo, aprender. Isso quer dizer, é o óbvio, mas tem que falar. Isso quer dizer que nós não sabemos como viver a maneira de Cristo. Parece óbvio, mas tem que falar. Porque se nós precisamos aprender, é porque nós não sabemos. Um dos grandes problemas que nos impedem de aprender é porque nós agimos como se nós soubéssemos. E assim as pessoas vão viver na vida. A pessoa nasce, cresce, vai se relacionando, aí começa a trabalhar, vai estudar, eventualmente casa, aí tem filhos, e ela vai levando, como se ela soubesse como ser casado, como se ela soubesse como ser um bom profissional, como se ela soubesse a disciplina de estudar, como se ela soubesse como ser pai, e por aí vai, só para descobrir depois que ela não sabia. Só que aí como é que desfaz o que está feito? Como se diz por aí, né? Agora não tem como desver mais. Já viu, não tem como desver. Nós precisamos buscar com humildade, dizer: Senhor, eu não sei, eu preciso aprender como viver. Eu não sei, eu preciso na Tua palavra descobrir, entender como agir. Isso é o mínimo de humildade. Uma característica do ignorante é que ele não conhece a ignorância dele. Ele não sabe que ele é ignorante. Ignorante aqui é no sentido da pessoa que não tem conhecimento, não é da pessoa grossa, pessoa violenta, pessoa truculenta. Não é nesse sentido que ele está falando aqui. Mas o ignorante é a pessoa que não conhece. E um grande problema é quando você se depara com a pessoa que ela nem sabe que ela não sabe. Porque quando a pessoa discerne, ela compreende que ela não sabe, ela busca aprender. Sim ou não? Agora é triste, você começa a falar: não, isso eu sei, está de boa. Não, tranquilo. Ou seja, começa a jogar pérola aos porcos, coisas valiosas que não são valorizadas, porque a pessoa já sabe, ou pensa que sabe. Essa maneira de viver, amados, o versículo 21 vai dizer assim: com certeza. E por que Paulo está falando isso? Porque alguns anos atrás, antes dele escrever essa carta, ele esteve em Éfeso. Ele começou a igreja em Éfeso, conforme está lá em Atos. Ele passou algum tempo ali, alguns anos ali. Então ele já havia ensinado, já havia pregado, e agora, alguns anos depois, ele está escrevendo essa carta. Então ele vai dizer no versículo 21, com certeza vocês ouviram falar dele, ou seja,
de como viver. E como seus seguidores, aprender a verdade que está em Jesus. Portanto, ou seja, aqueles homens e mulheres já sabiam, já conheciam. Quem sabe você já conhece alguns princípios, já conhece a maneira certa de viver. Mas esse é um grande passo, muito importante. Mas não basta saber, tem que viver. Tiago escreve dizendo o seguinte: não se enganem, sendo ouvintes da palavra e não praticantes. Não podemos nos enganar, amados, sendo apenas ouvintes e não praticantes. Não é tão importante o quanto eu sei, mas o quanto eu pratico. Eu posso saber muito e não praticar nada. Eu posso saber muito pouco e praticar o que eu sei, praticar a verdade que eu sei, a verdade que está na palavra que eu aprendi, que eu li, que eu ouvi, a verdade que gerou fé na minha vida. A questão não é, nós vivemos um contexto de muito conhecimento, muita informação, que inclusive gera desconhecimento e gera desinformação, porque é tanta informação chegando no nosso celular, é tanta informação chegando a nós, que a gente nem olha mais, nem para pensar naquilo, porque se você parar para pensar, você perde o ritmo, porque vão chegando outras informações, e tudo mastigado, tudo pronto. Mas não interessa o quanto eu sei, interessa o quanto eu pratico, amém? Eles aprenderam a verdade de Jesus, eles já sabiam disso, agora a questão é a prática. Paulo está alertando, insistindo em nome de Jesus, para não serem mais como eram antes. Ele vai dizer no versículo 22, portanto abandonem. O que é abandonar, amados? O que é abandonar? Deixar para trás. E aí eu deixo para trás, amém? E aí de tempo em tempo eu vou lá ver como é que ficou. Sim ou não? Sim ou não? Não, isso não é abandonar. O problema é que nós fazemos isso muitas vezes. Jogamos, tudo bem, eu abandono, deixo lá. Mas volta e meia eu vou lá e já furdo um pouquinho na lama de novo. Eu vou lá e volto à velha prática. Eu vou lá e volto no vômito. A Bíblia é radical, o Senhor Jesus é radical. Nós vivemos num tempo que é mal visto ser radical. Nós temos que aceitar tudo. Tudo. A grama não é verde, não, a grama é vermelha. Ah, é verdade, a grama é vermelha. Porque se eu falar que é verde, vai ofender a pessoa que acha que ela é vermelha. Vivemos esse tempo hoje. O óbvio tem que ser dito. Mas a Bíblia é radical e ela exige radicalismo. Em que sentido? Não é fanatismo, é radicalismo. São coisas diferentes. É ser firme com aquilo que eu creio para a minha vida. Não é viver procurando defeito nos outros, quando eu não consigo viver o que Cristo tem para a minha vida. Ele vai dizer abandone, é para nunca mais voltar naquilo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, aquele que põe a mão no arado, se torna meu seguidor, e olha para trás, não é digno de mim. É um caminho sem volta. Seguir a Jesus é um caminho sem retorno, porque Jesus é a vida, Jesus é luz, Jesus é verdade, e Ele é o próprio caminho. O problema é que nós queremos de alguma forma ter um porto seguro, um ponto seguro para retornar, se começar a ficar um pouco fora do que nós cremos, do que nós entendemos. Como Pedro, a gente até põe a pé na água e dá um passo, mas quando vem a primeira onda, a gente quer voltar para trás e afunda. Diante de Jesus a gente afunda. Jesus está dizendo, vocês aprenderam, vocês têm aprendido, vocês sabem, vocês conhecem, eu estive aí com vocês. Não voltem atrás, abandonem a velha natureza de vocês. Olha só, diz aqui o texto, essa velha natureza que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e olha só, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. E é tão interessante isso, amados, porque aqueles que creem que existe pecado, que hoje nem todo mundo acredita que existe o tal do pecado, mas as pessoas que creem que existe tal do pecado, elas criam seus próprios rolos, suas próprias listas de pecado. Isso aqui é pecado, é verdade, isso aqui não é pecado não.
E aí nós ficamos aquela coisa sem graça, aquela coisa sem gosto, aquela coisa insossa, sem vida, sem nada, porque eu quero, né, mas também não quero. Igual aquela pessoa que você serve um prato ali maravilhoso de comida, ela começa: isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, isso aqui eu deixo de lado. Ou eu creio que o que a Bíblia diz que é pecado, ou nada faz sentido, ou nada é pecado. E os pecados, diz o texto aqui, olha só, destroem, e nós somos destruídos, olha só, não é pelo diabo, não é por Satanás e os demônios, nós somos destruídos pelos nossos próprios desejos. E Tiago fala também sobre isso, dizendo: olha, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E uma vez que nós somos tentados, a princípio ser tentado não é um problema, não é pecado. Jesus foi tentado, sim ou não? Sim ou não? Jesus foi tentado. A questão é que nós então, se não vigiarmos e observarmos, nós começamos a dar aso, dar voz àquela tentação. E então aquele desejo, ele gera algo, que aí sim é o pecado, é a prática, é o pensamento, é a ideia. E o pecado gera morte. É um processo. E tudo isso começa com os nossos próprios desejos enganosos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, por demais. Nosso coração é enganoso. Quantas pessoas que fazem terapia, passam por algum tipo de curso, algum tipo de seminário, e descobrem enganos do seu próprio coração, coisas que ela não sabia, formas de pensar, formas de reagir, formas de agir, que ela não sabia que havia um mal ali, havia um vício, um gatilho, uma situação que levava ela o seu próprio desejo enganoso. Por isso que o salmista diz: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau, mostra-me. É o Senhor, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Paulo está dizendo: amados, abandona essa velha natureza, não queira mais nada com ela, não brinque com ela, não queira dominá-la. Ela não pode ser dominada, ela tem que ser abandonada. Não volte atrás nos pecados, nos seus desejos enganosos, porque vocês estavam sendo destruídos. Quem concorda comigo com nossos desejos? Quem já passou pela situação dos seus desejos quase destruir, ou chegou a destruir alguma coisa na tua vida, seja financeira, emocional, relacionamento? Quem aqui? Levanta a mão, vamos ver. Amém. Glória a Deus que você está entendendo. Quem não levantou a mão não está entendendo nada. Porque falar para mim que os desejos enganosos não trouxe prejuízo na tua vida, meu irmão, então não entendeu nada ainda. Porque desde a mais tenra idade, o nosso desejo enganoso nos leva a errar no relacionamento com Deus, com as pessoas, a perder relacionamentos, perder bens, perder tempo, frustração. São os nossos próprios desejos. Agora eu te pergunto: como estão os seus desejos hoje? Nós cantamos aqui: o dono do meu coração. O que isso quer dizer? O nosso desejo de que realmente Jesus, ele domine o nosso coração. Não é que ele tenha uma parte no nosso coração, mas que ele seja o dono do nosso coração. Isso que Paulo está dizendo, explicando, lembrando-os. Versículo 23: é preciso, olha só, que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Abra comigo Romanos capítulo 12. Nós precisamos que a mente e o coração, amados, seja renovado. Diz o versículo 1: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele.
Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Olha o versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A mesma coisa que está falando nos Efésios. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Amém? E algo vai acontecer, olha só: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha só, algo que é bom, algo que é perfeito e algo que é agradável. Mas isso só é possível se eu tiver a minha mente renovada, se eu me entregar a Cristo Jesus. Um fenômeno que nós observamos na igreja no Brasil é hoje essa amálgama, essa mistura de conceitos cristãos, evangélicos, gospel, com a cultura do mundo. Hoje, ser cristão, ser evangélico, virou algo cultural. Faz parte da cultura. Existe uma moda, existem músicas, existem influenciadores, existem uma série de coisas que quer misturar. Você não precisa mudar não. Você começa e se torna evangélico. Você vai lá, né, tem aquela ali a fé evangélica, você fala que acredita naquilo e segue a tua vida. Não precisa mudar nada não. Não precisa renovar a mente, mudar o coração, não. Dá muito trabalho, é muito difícil, não tem necessidade. Vamos conciliar as coisas. E muitos estão sendo enredados nessas mentiras. Muitos não têm permitido uma renovação completa da mente, ou seja, a pessoa permanece no contexto cristão evangélico e a mente permanece a mesma. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de reagir, os desejos, os sonhos, os planos, as metas continuam os mesmos. A diferença é que agora ele pede para Deus ajudar ele nesses planos e metas. E acaba pondo Deus à prova, porque pôr Deus à prova é pedir algo a Deus que é contrário à palavra dele. E a pessoa está toda enrolada e pedindo para Deus abençoar. Ou seja, não faz o que tem que fazer e fala: Senhor, me abençoe. Está pondo Deus à prova. Pecado. Que foi o que Satanás falou para Jesus: faça tal coisa. Use o teu poder para o seu benefício próprio. Está com fome? Pega essas pedras, transforma em pão. Use o seu poder ao seu próprio benefício. Que é o que as pessoas ensinam hoje. Não, você tem acesso a Deus agora, você pede agora e vai acontecer na tua vida. Se Deus te deixou ver, se Deus te deixou ouvir, se Deus te deixou cheirar, se Deus te deixou tocar, é porque é seu, meu filhinho. Usa esse poder para você. Quando a Bíblia diz que devemos servir uns aos outros, devemos edificar o corpo de Cristo, devemos deixar os nossos desejos de lado. E se você parar e fazer uma análise da tua vida, você vai perceber o quanto os teus desejos têm te levado a erros, enganos ao longo da sua vida. E se você for fazer uma análise, você vai perceber que muitos desses desejos nem são ruins, não são desejos criminosos, não são desejos que alguém ouviria e falava: nossa, não. São simplesmente os desejos enganosos. Porque tem isso também, as pessoas colocam um nível de santidade, de moralidade muito baixo, né? Então, você não matar, você não traficar, não estuprar, não roubar, está tudo certo. O resto você pode fazer, né? Não está fazendo mal para ninguém. A própria pessoa cria um parâmetro, um padrão, e não busca conhecer o que agrada a Deus, não busca praticar o que Deus diz para nós, ou seja, não tem uma renovação do coração e da mente, e assim não conhece a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Por isso ele vai dizer aqui, é preciso, versículo 23, que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Ele usa aqui uma metáfora interessante da roupa: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Ele usa essa comparação aqui, a analogia da roupa, ou seja, que deve nos revestir, nos envolver, é algo novo, e é uma natureza que não é nossa, mas é a natureza de Deus, a vida verdadeira de Deus. Ou seja, você percebe que
a natureza que deve predominar é a de Deus, ou seja, não vai haver uma melhora na nossa natureza. É a natureza de Deus que deve nos revestir, nos envolver, nos proteger. É tão interessante porque lá no Apocalipse capítulo 7, quando João ele está ali tendo visões, e ele vê uma multidão muito, né, gigantesca, incontável, de todas as tribos, povos, línguas, nações. E o anjo que está ali com João pergunta: quem são esses, João? E João fala: não sei. E o anjo responde: esses aí são aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que foram fiéis até a morte, estão vestidos de branco. Novamente, né, uma metáfora da roupa. Não quer dizer que literalmente no céu a gente vai vestir roupa branca, andar todo mundo de bata branca, né? Porque às vezes as pessoas pensam isso, né? É todo mundo de bata branca lá no céu. As vestes brancas falam de pureza e santidade, propiciadas pelo sangue do Cordeiro, que lava e redime. Essa mesma metáfora de estarmos vestidos com a nova natureza, a natureza de Deus, que é perfeita, é completa, é maravilhosa. E assim, olha só, diz aqui que é correta e dedicada a Ele. Sabe, amados, que o corpo de Cristo precisa andar em unidade, mas essa unidade ela precisa estar sã, separada, não perfeita, porque nós não temos essa capacidade de alcançar a perfeição. Nós somos transformados, se permitirmos, de glória em glória, e vamos nos aproximando da estatura perfeita de Cristo Jesus. Mas Deus não exige a perfeição, Ele exige santidade, exige compromisso, a disposição de ter a mente e o coração transformados, lavados, redimidos por Ele, abandonar a velha natureza. Meu irmão, tem 10 anos já que você está com a mesma prática, tem 5 anos já com essa mesma velha prática, há anos que você com a mesma ideia, e você já sabe, você já ouviu, você já entendeu que está errado, e você não abandona, não larga isso. Qual que vai ser a consequência? Seremos como aqueles que estão na escuridão, os pensamentos são vazios, não tem parte na vida de Deus. Não sejamos, o salmista ele usa uma expressão muito interessante, né? Não sejamos como a mula ou o cavalo que precisa de arreio e cabresto para ser direcionado. Não sejamos assim, amados. Sejamos guiados pela voz do bom pastor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu aceito, eu quero mudar, eu abandono essa prática, eu abandono essa forma de pensar, eu esvazio a minha mente para receber algo novo do Senhor, e assim andar em santidade, assim andar revestido com a natureza de Deus, aprendendo, vivendo coisas novas. A gente canta às vezes aqui, né? Grandes coisas estão por vir, coisas novas estão por vir. Mas como virão coisas novas, se as velhas não são abandonadas? Para encerrar, Jesus ele conta uma parábola muito interessante acerca disso. Quando ele é questionado de algumas práticas que os discípulos dele tinham, e era diferente da prática dos discípulos dos fariseus, Jesus diz o seguinte: olha, não é possível colocar vinho novo em odres velhos, em vasilhas velhas, e nem vinho velho em vasilhas novas. O odre, a vasilha que ele se refere naquele contexto, eram sacos de couro, onde o vinho era guardado. E o vinho novo tinha que ser colocado em um odre novo. Por quê? O vinho, aquele suco novo ali, ele ia fermentar. E o odre, sendo novo, ele suportava esse processo, e não rasgava, não arrebentava. Mas uma vez que esse odre se tornava velho, ou seja, ele laceava, ele só podia comportar o vinho velho, que não mais fermentaria. Se novamente fosse colocado um vinho novo naquele odre velho, ao fermentar, o odre já estava laceado, ele ia estourar. Jesus diz: se você colocar o vinho novo em odre velho, vai arrebentar, vai perder tanto o vinho, como vai perder o odre. E ele se referindo aos ensinos que ele estava trazendo, que eram novos para aqueles homens que estavam presos nas suas práticas. Ou seja, às vezes Deus está derramando tanta coisa nova na tua vida, presta atenção nisso, Deus está derramando tanta coisa nova na tua vida,
e está se perdendo, porque o odre permanece velho, não há renovação, não abre mão, não quer mudar, quer ser teimoso. Não, meus irmãos, que cada dia sejamos mais humildes, mais abertos para aprendermos do Senhor, para recebermos coisas novas, amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. E assim nós vamos andar em santidade. Santidade não é perfeição, santidade é andar conforme a vontade do Senhor, conforme o passo de cada um de nós, conforme o processo e a fase que cada um de nós está vivendo. O que nós não podemos é endurecer o coração, amém? E por isso que Paulo vai dizer aqui de forma muito prática, no seguinte aqui, trazendo alguns mandamentos que nós veremos, se Deus permitir, na próxima oportunidade. Inclusive ele vai falar: não dê lugar ao diabo, não dê oportunidade ao diabo. Mas falaremos disso em outro momento. Hoje eu quero orar com você nesse sentido, para que nós como comunidade, você como cristão, cristã, esteja aberto, atento e disposto a abrir mão do que for preciso, a ser um vaso novo nas mãos do oleiro. Se for preciso, ele quebra e faz de novo. O pessoal do louvor já entendeu, amém? Seja um vaso na mão do oleiro, porque ele é o oleiro. Jeremias fala sobre isso. Deus envia Jeremias, fala: Jeremias, vai para tal lugar. Chega lá, o oleiro está trabalhando no vaso, e conforme o vaso saía mais ou menos, ele quebrava e começava de novo. E aí Deus está falando: assim sou eu. Se for preciso quebrar, quebra, e Deus faz de novo, do jeito certo, na forma certa, amém? Se você quiser, fique de pé, então nós vamos orar por isso. Aleluia, amém? Feche seus olhos, não se distraia.